Fala aí galera, beleza? Bom, quem tá falando aqui é o Rafael. Galera, eu quero apresentar aqui de forma bem rápida nesse vídeo uma técnica que se chama Proxy Forwarding via variáveis de ambiente, tá? Essa técnica, ela acontece em ambientes de containers, tá? Quando tem uma aplicação usando um Docker ali, e vamos supor que no pentest você venha cair dentro de um Docker e você não consegue fazer muitas coisas, principalmente você não consegue ter acesso à internet, né? Então, para quem não sabe o que é um Docker, né? O que é um container aí? Um container é basicamente uma caixinha, né? Que isola a tua aplicação, tá? Da máquina principal, certo? E essa técnica, pessoal, ela é particularmente bem simples. Vocês podem fazer ela utilizando o Burp Suite, mas também pode utilizar algumas outras ferramentas, tá bom? Então, vamos aqui para o que interessa, tá? Eu tenho aqui dentro da minha VPS essa máquina aqui, né, esse Docker, e também eu tenho aqui a minha VPS, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, só mostrando aqui para vocês que realmente ela não está conectada à internet, tá? Se eu ficar esperando essa conexão, ela vai dar um timeout aqui. A primeira coisa que vocês têm que fazer para conseguir ter acesso, né, à internet utilizando através desse Docker é você configurando uma variável de ambiente, tá? Chamada HTTP proxy, tá bom? Você tem que dar um export HTTP proxy e aqui na frente virar o endereço, tá? De IP do teu proxy e a porta, tá, que você vai estar utilizando, certo? Mas basicamente funciona da seguinte forma. Eu vou explicar isso aqui para vocês entenderem o que acontece aqui por trás dos panos, né? Bom, o que acontece aqui é uma coisa chamada IP masquerading, né? Mascaramento de IP, tá? Ela é uma forma aí de fazer uma conversão de endereço de rede. E acho que muitas pessoas conhecem como NAT, né? Network Address Translation, né? Então, basicamente, o que acontece é que a tua máquina principal, ela vai esconder um endereço de IP interno do container, certo? E ele vai fazer com que o tráfego pareça vir do IP da máquina, tá? Que está hospedando este container, ou seja, a minha VPS, e na hora de ter a requisição, né, lá nos logs do servidor, o IP que vai estar batendo lá é o IP da minha VPS, tá? Do meu host, não do meu container, certo? Então toda vez que você consegue executar ali um determinado comando que faça algum tipo de requisição, que vai bater lá no servidor final, é o endereço da máquina, tá? Que está hospedando aquele Docker, tudo bem? Então, vamos dizer assim que funciona da seguinte forma. Eu vou dar uma apresentação. Supondo que você tem aqui o teu Docker, certo? Vamos colocar aqui o Docker. Aqui no meio você tem o Docker NAT, tá? Que é onde o teu tráfego vai passar, né? Certo? E por fim, o que vai acontecer na realidade é que aqui no destino final não é o IP do Docker que vai estar aparecendo, tá? Vou botar aqui, vamos supor, google.com. O que vai aparecer aqui no final não é esse endereço de IP do teu Docker. Vamos supor que o teu Docker tem 172.0.1.2, beleza? O teu host, tá? Que está hosteando o teu Docker, certo? Vamos supor que ele tenha um endereço aqui, sei lá, 48.52.217.214.33, tá? Vamos dizer que esse aqui é o endereço IP do teu host, né? Da tua máquina. O que vai bater aqui no final, tá? É esse endereço aqui, ó. É o endereço do teu host, não o endereço do teu Docker.
E o que que acontece, né? A resposta ela vai voltar para o host, tá? E o teu host ele vai redirecionar essa resposta para o container. Acho que ficou bem claro aqui, certo? Então, o que acontece é isso aqui, ó. O servidor final ele dá uma resposta para o teu host e o teu host encaminha isso para o teu Docker. E aí você recebe, então, a resposta do servidor final, tá bom? Então, vamos voltar lá para o que interessa. Vamos ver aqui como isso aqui vai funcionar, tá? Eu vou utilizar aqui uma ferramenta chamada Meet Me Proxy, né? Man in the Middle. Acho que todo mundo conhece, né? Esse termo aqui, né? Um homem no meio, né? Essa ferramenta, pessoal, ela literalmente fica no meio da comunicação, tá? Então ela vai capturar ali e também vai permitir que você consiga manipular tudo que é enviado e recebido entre o cliente e o servidor, tá bom? O que basicamente ela vai fazer ali, ela vai enviar, né, o wget, né, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para poder fazer a requisição. Ela vai se conectar ao IP e à porta do meu proxy, né, ele vai enviar uma requisição ali padrão, um GET, e o proxy ele vai resolver ali o endereço final, que é o que a gente vai utilizar, é o endereço do Google. Então ele vai resolver aquele endereço, vai pegar o conteúdo e vai devolver para o wget, tá bom? Então, sem muita enrolação, bora lá. Mais do que eu já enrolei, né? Listing port, vou botar 8080 menos listing host, se eu não me engano. Eu vou botar 0.0.0, tá? Mas antes disso, eu vou dar um IPA menos BR aqui. Só pra mim... Opa, é o contrário. Epa. Eu sempre confundo essa parte aqui. É aqui. Calma aí. IPBR-A ou IP-A. Ah, enfim. Alguma coisa assim do tipo. Certo. E eu vou pegar o meu endereço local. Tá? Porque o meu Docker está dentro da minha VPS. Certo? Vou lá no Meet Me Proxy novamente. Listing port 8080 listing host 0.0.0. Ele vai abrir aqui uma telinha e a gente configura aqui http //8080. Pronto. O que acontece aqui, pessoal? Basicamente, essa variável de ambiente, né, o HTTP proxy, ele vai instruir a ferramenta do wget a fazer requisições HTTP, tá? E enviar o tráfego através de um servidor intermediário, que é esse proxy que eu estou configurando aqui, ao invés de irem direto ao destino, tá bom? Então, se vocês puderem analisar aqui, opa, veja aí, wget.google.com, olha só, ele já fez uma requisição, né? E agora ele conseguiu fazer, né, essa requisição. E se a gente analisar aqui, ó, olha só, tá passando por aqui, ó. Olha só que perfeitinho. Então lembra do que eu falei, que ele faz ali um get para aquele endereço que a gente está colocando e tudo mais, né? Então isso aqui vai funcionar para ferramentas que utilizam essa variável de ambiente do HTTP proxy, tá? Então até mesmo o curl vai usar, tá? O apt vai usar também, tá? Enfim, praticamente era isso que eu queria entregar para vocês. E muito provavelmente também vocês podem entrar num ambiente onde o wget, o curl, essas ferramentas que são utilizadas no nosso dia a dia podem não estar instaladas. E é aí que entra outras técnicas para vocês conseguirem fazer a transferência desses arquivos para um Docker, que muito provavelmente eu vou ensinar num outro vídeo. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e até a próxima.